Graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo e eu quero falar de um assunto que é um pouquinho, às vezes, de difícil compreensão para alguns, mas muito simples. E eu quero explicar de uma maneira que você possa entender, mostrando dentro da Bíblia bem claramente que são demônios territoriais. E nós vamos ler primeiro, vamos ver aqui uma passagem da Bíblia, está lá em Efésios 6:12, que mostra, né, aonde os espíritos, os demônios, eles estão atuando, e qual forma que nós temos que lutar. Então, a primeira luta, irmãos, é conhecimento. A palavra de Deus fala assim, que o meu povo, né, Oséias 4:6, fala assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar uma palavra dizendo assim, o diabo está destruindo meu povo. Não, a palavra de Deus fala que ele veio matar, roubar e destruir. Então, o que ele faz? Ele tira proveito da falta do conhecimento. Porque se eu conheço, eu tenho como lutar contra aquilo, mas eu não tenho como lutar contra o desconhecido. É o que está acontecendo aí agora com relação ao coronavírus, né? Enquanto ainda está se estudando o vírus, ainda não se tem um antídoto, ainda não se tem uma vacina, porque é uma coisa até então desconhecida. Então, eles não tinham conhecimento. Se tivessem conhecimento, saberia como lutar, saberia a medicação certa. Então, a mesma coisa, o que destrói o homem é a falta do conhecimento. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. Provérbios, né, Salomão, ele fala tanto sobre isso. Ele fala que buscar a sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. É você saber ter conhecimento e saber como usar, como praticá-lo. E então isso, ele fala que vale mais do que ouro e do que prata. Vale mais do que tudo. Então nós precisamos conhecer para nós sabermos nos armar contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:12 diz assim, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra a hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais. Irmãos, primeira coisa, a Bíblia ela fala de 3 céus, né? Paulo ele fala que foi arrebatado até o 3º céu, então 3 céus. Então nós entendemos, eu consigo entender que o 3º céu é a habitação de Deus. O 2º céu, regiões celestiais. E o 1º céu é esse firmamento que nós enxergamos. Então, o 1º céu, firmamento. 2º céu, regiões celestiais. E o 3º céu, a habitação de Deus. Às vezes, os tradutores, eles fazem muita confusão, às vezes, na hora que eles vão traduzir. Em algumas Bíblias, eles colocam lugares celestiais, outros colocam regiões celestiais. Então, lugares celestiais eu entendo como 3º céus e regiões celestiais como o 2º céus. É uma região do 3º céu, vamos se dizer assim. É próximo, né? É próximo do 3º céus. Mas não é o 3º céus, porque nós sabemos que Satanás ele já foi expulso do 3º céus, né? Ele juntamente com aqueles que ele arrebanhou para si, né? Que são os demônios hoje, né? Os anjos caídos. Então, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano. Satanás, então, ele usa o ser humano para nos atingir, porque ele é espírito. Então, muitas das vezes você fica achando que o seu inimigo é o seu patrão, que o seu inimigo é sua esposa, que o seu inimigo é alguém, é um vizinho. Mas, na verdade, o inimigo, o Satanás, ele só usa aquela pessoa para te atingir, de alguma maneira. Mas a sua luta não é contra a pessoa. É contra Satanás e seus demônios. Aí a Bíblia fala a respeito de principados, potestades e hoste espiritual da maldade. Então, mas antes de eu falar sobre eles, que eu quero mostrar para você uma cena onde aparece um principado, eu quero ler com você lá em Jó 1, versículo 6 e 7. Deus fala assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear de rodear a terra e passear por ela. Então você não passeia onde você mora, não é verdade? Então ele estava rodeando a terra e passeando por ela. E aí ele estava lá, Deus começa a falar de Jó, né? E ele começa a acusar Jó. Ah, Jó te serve porque você dá tudo para ele. Então ele é o acusador das nossas almas, que nos acusa diante de Deus o tempo todo. E muitas das vezes acusa também nos acusa. Ele nos acusa diante de Deus e acusa a nossa mente também. Porque muitas vezes ele te leva, né, ele te tenta para fazer algo e ao mesmo tempo ele tenta você e depois ele te acusa. Ah, mas você era crente e fez isso? Ah, mas você é fulano tal, você fez isso? Ah, e de repente você se sente, né, totalmente fracassado, aniquilado. Por quê? Porque você realmente cometeu o ato, mas é simplesmente pedir perdão e se arrepender, né? Porque aquele que arrepende e larga, né? Ele alcançará misericórdia. Então nós temos que nos arrepender e temos que largar o pecado. Porque se nós não largamos, significa que nós não arrependemos. Porque arrependimento, às vezes você até ouve a pessoa falando assim: nossa, se o tempo pudesse voltar atrás, eu arrependi tanto, se eu pudesse voltar aí o tempo atrás para consertar isso. Então, isso realmente é um arrependimento. A pessoa realmente queria fazer diferente. Então, nós entendemos que ele ainda não está na terra, ele está nas regiões celestiais. E o que acontece? Vamos ver aqui em Daniel 10, vamos lá em Daniel 10, verso 11. Daniel, peraí. É o último, né, dos profetas maiores aí. Daniel 10, verso 11 ao 13. Diz assim, olha, isso aqui é uma cena de guerra espiritual. Olha o que diz, olha. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é o anjo mensageiro Gabriel, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O que estava acontecendo? Daniel começou a orar para que a nação de Israel ela voltasse para sua terra, porque eles estavam na Babilônia. E ele passou 21 dias orando. E o anjo chega para ele e fala, olha, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, tuas palavras foram ouvidas. E eu vim. Ou seja, nossas palavras sobem, chega diante de Deus e Deus responde, enviando um anjo, enviando uma resposta, né, para aquilo que você tem pedido. E aí o anjo chega ali para ele e fala assim, olha, mas eu fiquei 21 dias, o príncipe da Pérsia me prendeu por 21 dias. O que isso está dizendo? Eu quero te explicar o seguinte, que o povo na época, o povo de Israel, eles estavam presos, eles estavam cativos agora ao reino da Pérsia. Por quê? Porque quando eles foram levados cativos pelo reino da Babilônia. Mas o reino da Babilônia, ele caiu. A Média juntou dois reinos, a Média e a Pérsia, e vieram contra ele e o destruíram. Então, aqueles que eram cativos da Babilônia passaram a ser cativos da Pérsia. Por isso que quando a gente lê Daniel, você vê rei Nabucodonosor, né, que era caldeu, né? Caldeu ou Babilônio é a mesma coisa. Aí depois a gente vê o rei Dario, que era um rei medo, né? E o que acontece? Porque a Média e a Pérsia se juntaram e se tornaram um império mundial na época. Então, a nação de Israel ela estava cativa da Pérsia, porque antes era da Babilônia, mas como a Babilônia foi destruída, o reino passou para a Média Pérsia. Então, a Pérsia, o príncipe da Pérsia, o que acontece? Ele prende. Que príncipe é esse? É um demônio, é um principado, é um demônio com poder, com autoridade sobre toda uma nação.
Isso é um principado. É um demônio que tem poder sobre toda a nação. Então, esse demônio que tinha poder sobre toda a nação da Pérsia, ele segurou Gabriel. Aí você vai falar assim, irmã, mas o demônio tem mais poder que o anjo? Não, querido, não tem não. Mas presta atenção no que eu vou te falar uma coisa. Deus respeita a hierarquia. Se você não viu a mensagem, o vídeo que eu preguei sobre maldições de autoridade, você depois veja, que vai falar sobre autoridades. Então, hierarquia. Então, Deus respeita. Gabriel era um anjo mensageiro, ele não era anjo de guerra. Por isso, Deus enviou, então, Miguel, porque Miguel era o anjo de guerra. Miguel é o anjo de guerra. Então, Miguel veio, lutou com o príncipe da Pérsia e, então, Gabriel, ele pôde vir. Você consegue entender isso? Então, isso aconteceu onde? Lá nas regiões celestiais. Então, Gabriel, ele saiu do terceiro céu. Quando ele passava pela região celestiais para chegar até a terra, ele é preso por um principado. Um príncipe com autoridade sobre toda uma nação. Como assim, mano? Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo aqui de um espírito que a terra coloca como padroeiro daquele lugar. Fala, nós somos adeptos disso ou daquilo. Ou um ídolo, ou um Exu, ou um guia. Se a nação deu autoridade, deu poder para aquele espírito, que aquele espírito, então, ele passa a ser um principado daquela nação. E o principado, então, é um príncipe com autoridade sobre toda a nação. Então, fala lá em Efésios 6,12 que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra potestades, principados, hoste espiritual da maldade nas regiões celestiais. Então, principados é um demônio com autoridade sobre toda a nação. Potestade significa autoridades. Trazendo para o nosso mundo aqui, era como se o principado é o presidente, vamos dizer assim. A potestade são os governadores. E as hostes espiritual da maldade são aqueles que estão ao comando desses dois. O principado comanda potestade comanda toda a hoste espiritual da maldade. Se você não sabe, o reino do inferno, ele é muito organizado, muito organizado. Por quê? Porque Satanás, ele viveu nos céus. Ele aprendeu que sem organização as coisas não funcionam. Tanto que Jesus falou que o reino dividido contra si mesmo não subsiste. Quando eles falavam que Jesus expulsava demônio por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então ele disse, eu expulso Satanás. Se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. Então ele não subsistirá. Então Satanás, ele sabe, o reino dele é organizado. Então tem demônios para atuar em cada área. Cada área. Cada área que você der legalidade, é naquela área que os espíritos eles vão entrar. O que é a legalidade? É o meu pecado, que dá legalidade para os demônios, então, eles virem atuar. Ok? Então, vamos ver agora um exemplo prático de um demônio territorial atuando num território. Então, nós vimos esse príncipe da Pérsia com autoridade sobre toda a nação. Ok? Então, vamos ver aqui agora, lá em Marcos. Vamos lá em Marcos 5. Marcos 5, verso, deixa eu ver qual aqui, 9. Marcos 5, vamos lá. É aquela passagem do endemoniado de Gadareno. Olha para você ver, o homem ele ficava endemoniado. Aí no verso 3 fala que a morada dele era nos sepulcros, ou seja, eram espíritos que levavam ele justamente para aquele local. E depois, quando ele é liberto, Jesus, quando ele ainda está endemoniado, mas Jesus pergunta para ele, vamos ver aqui, a partir do verso 7, falou, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormentes.
porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Jesus falava, né? E perguntando-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou. E ele lhe respondeu dizendo, legião é o meu nome, porque somos muito. Uma legião na época ela era usada para falar sobre soldados romanos. Uma legião de soldados romanos era 6.000 soldados. Então, por aí você imagina o tanto de demônios que tinha naquele homem, né? E aí o verso 10, e rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Por que não mandar eles para fora daquela província? Porque aquela província era o local de atuação deles. Era o local onde eles tinham autoridade para atuar, onde eles tinham legalidade para atuar. E aí eles falavam com Jesus, não nos mande para fora dessa província. E aí andava pastando ali uma manada de porcos. O verso 12 fala assim, todos aqueles demônios rogavam dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. Ou seja, irmãos, presta atenção, nem o porco, que é considerado um animal imundo por eles, quis ser morada de demônios. Preferiram se afogar no mar do que ser morada de demônios. E quantas pessoas são moradas de demônios? Não é verdade? Triste, né? Muito triste isso. E aí, Jesus, por que Jesus permitiu que os demônios ficassem ali? Jesus permitiu porque Jesus ele sabia que as pessoas dali elas não iriam se converter. Tanto que quando eles ficaram sabendo o que tinha acontecido com aqueles porcos, porque os porqueiros foram contar, o que eles fizeram? Eles pediram para que Jesus saísse dali. O verso 14 fala assim, os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, ou seja, que saíssem do seu território. Então, eles preferiram os demônios habitar no seu território do que Jesus. Então, eles não aceitaram que Jesus permanecesse ali. Então, Jesus permitiu que os demônios ficassem. Por quê? Porque se eles não queriam Jesus, o que ia acontecer? Os demônios iam voltar, iam encontrar a porta aberta, iam encontrar a casa limpa, como diz outro, ornamentada, ia trazer 7 espíritos piores. E aí, se eram 6.000, iam se tornar o quê? 42.000 espíritos malignos, esses 6.000, porque cada um trazendo mais 7, imagina? Então, o que acontece? Jesus permitiu porque sabia que eles não iam se converter, que eles iam preferir ficar com os demônios ali do que se converter. E eles falaram com Jesus, sai do nosso termo, nós não te queremos aqui. E Jesus é o quê? Jesus não invade nenhum lugar. Jesus, ele entra quando nós permitimos, quando nós deixamos ele entrar. Então, esses demônios, eles tinham o quê? Autoridade sobre esta província, esse território. Então, tem demônios que são demônios territoriais. Para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou ler mais um texto com vocês, Deuteronômio 22, versículo 8. Uma coisa muito... E quero mostrar um exemplo rapidinho mesmo. Não gosto de fazer vídeo muito longo, porque eu sei que as pessoas não gostam de ver vídeo muito longo, né? 22:8 diz assim, quando edificares uma casa nova, farás nela um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Ou seja, se alguém morresse ali, estaria aquele lugar contaminado com o quê? Com o espírito de morte. Então, Deus deu a ordem, era lei. Se fizessem com um terraço, tinha que ter parapeito, para que se uma pessoa caísse, não ficasse nela culpa de morte. Está em Deuteronômio 22:8. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu quero ler só mais um. Lá em Josué 6:26, eu vou só citar, se você quiser, você leia. Josué 6:26. Josué, quando destruiu Jericó, ele deu uma palavra que aquele que reconstruísse Jericó, quando ele fosse reconstruir, o seu filho primogênito morreria.
quando ele lançasse os alicerces. E quando ele lançasse as portas, o filho mais novo morreria. Então ele lançou uma maldição de palavras. Mas, porém, aquele local, Jericó, aconteceu isso, justamente isso. Você vai ver. Então eu te aconselho a ler Josué 6:26, depois 1 Reis 16:34. Nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. 1 Reis 16, versículo 34. O povo estava totalmente longe do Senhor, era na época de Acabe. Fala assim: e em seus dias, nos dias de Acabe, tá? Que o povo estava totalmente idólatra, totalmente adorando Baal, o povo não estava nem aí para o Senhor, tinha virado as costas para o Senhor. Fala assim: em seus dias, nos dias de Acabe, e o Beletita edificou Jericó em Abirão, seu primogênito fundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Palavra que Josué fala lá em Josué 6:26. Então, quando ele colocou os alicerces, o seu filho mais velho morreu. Quando ele terminou aquela casa, o seu filho mais novo morreu. Aí você vem aqui em 2 Reis 2, versículo 19. Versículo 19 fala assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a nossa localização, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse-me: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Ai, peraí que eu perdi aqui, irmãos. E o trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá nelas mais morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu falara. Irmãos, a cidade era Jericó. Então Jericó ela foi fundada debaixo de maldição, de morte. Desculpa, só um momentinho, irmãos. Vou ter que ligar o cabo aqui. Ela estava fundada, então, sob uma maldição de morte, porque morreu uma pessoa na hora de fundar, de colocar os seus fundamentos, e o outro morreu na hora de colocar as portas. Então, eles foram morar lá. E a terra, então, a cidade de Jericó era linda cidade, chamada Cidade das Palmeiras. Mas o que acontece? Uma cidade bem situada, uma localização boa. Mas, porém, quando eles plantavam, a terra abortava os frutos. A árvore ela até produzia, mas quando chegava a hora dos frutos vingarem, eles morriam. Se uma mulher grávida bebesse da água, ela abortava. Então, o que aqui fala? Fala assim: ficaram sãs essas águas até o dia de hoje, conforme a palavra do Senhor. Aqui fala assim, olha, é o verso 21. Então saiu o manancial das águas, ou seja, ele foi lá no começo e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor: sarareis essa água e não haverá nelas mais morte nem esterilidade. Então, presta atenção. Essa cidade foi fundada eles que fizeram uma cidade debaixo de bases malditas. Debaixo de bases malditas, por quê? Porque havia 2 pessoas que haviam morrido na fundação daquela água. Então o espírito de morte ficou ali. Então, irmãos, o que é o que eu quero explicar para você? Você compra uma casa nova, mas quem morava lá antes pode ter consagrado esse local a algum demônio. Às vezes você comprou a casa e a casa pertencia às pessoas que eram espíritas. Às vezes você comprou um terreno e lá havia um centro de macumbaria. Então você tem que saber a história desse local e pedir perdão a Deus por toda a consagração maligna, por tudo que foi feito ali e que trouxe legalidade, que deu legalidade a Satanás e seus demônios atuar naquele lugar. Depois que você pedir perdão, então você pode expulsar todos os demônios, você vai expulsar tudo aquilo que entrou através do antigo proprietário, às vezes é um terreno que você aluga, né, dos inquilinos, porque a partir do momento que o inquilino, você tem um contrato com a pessoa, e a pessoa paga, ela tem autoridade sobre aquele local.
Então é necessário não apenas chegar e ungir o local, é necessário expulsar os gigantes, os demônios que ficaram ali. Deus deu a terra de Canaã para Israel, mas porém eles tiveram que destruir os gigantes, eles tiveram que tirar os antigos moradores de lá. E às vezes você compra, e o morador físico sai, mas o espiritual não saiu, não. Então o espiritual sai quando você pede perdão, você toma posse no mundo espiritual daquele terreno. Você fala, Deus, olha, eu estou tomando posse no mundo espiritual, agora eu tenho autoridade sobre esse local. E como autoridade neste local, eu te peço perdão por todos os antigos moradores. Se porventura houve uma consagração maligna, se porventura houve uma consagração aos ídolos, se porventura houve algum ritual satânico, se porventura houve alguma morte, porque nós vimos aqui que morte dá legalidade para ficar um espírito de morte no local, se houve alguma morte, se houve algum aborto, algum homicídio, algum suicídio, tudo isso é necessário você investigar. Quando você vai montar um comércio, aí as pessoas às vezes falam assim, olha, todo mundo que vai montar um comércio aí fale. Toda loja que monta aí fale. Então você já identificou que ele é um espírito de morte, de falência atuando naquele lugar. Então é necessário você saber a história. E se você não ficar sabendo, peça perdão, Deus, por tudo que foi feito ilícito nesse lugar, todo negócio. Às vezes as pessoas compram e passa a perna no outro, não paga. Aí fica um espírito ali de miséria no local, sabe? De derrota, um devorador ali dentro. Por quê? Porque entrou através de uma porta de roubo, que a pessoa comprou e não pagou. Então, tudo isso, a gente tem que pedir perdão a Deus. Cancelar toda palavra maldita, todo ritual satânico. Se foi feito ritual, Deus, eu te peço perdão em nome de Jesus pelo antigo morador, pelos pecados de ignorância dele, por ter consagrado esse local. E nesta hora, como autoridade agora constituída, porque eu comprei, eu paguei, é meu. Então agora pela minha eu sou autoridade espiritual neste local. Eu expulso agora, eu cancelo no mundo espiritual toda consagração, eu cancelo todo o poder das palavras que foram feitas aqui, tudo que foi feito, tudo que foi falado, eu cancelo no mundo espiritual. E aí, depois que você fizer isso, fala assim, eu expulso agora todo demônio que entrou através dessas consagrações, através desses rituais, e eu fecho essa porta e selo com o sangue de Jesus. Aí, a partir deste momento, querido, você pode ungir e abençoar. Abençoar também não é consagrar, irmão, porque tudo aquilo que é consagrado a Deus, você não pode vender, é do Senhor. O último versículo, de Levítico fala isso, o último capítulo de Levítico fala exatamente sobre isso. Desculpa, né? Eu tô segurando aqui porque senão o vídeo ele vai parar antes de eu terminar. Mas o que eu quis dizer é isso para você. Leia Levítico, a partir do capítulo, deixa eu ver o capítulo 27, a partir do versículo 28, fala, não há resgate para as coisas consagradas. Então fala, todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem, ou de animal, ou de campo, ou de possessão, não se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Então, é a mesma coisa do dízimo. Você consagra dízimo, depois você não pode ir lá pedir seu dízimo de volta. Pode? Não. Então, se você consagrou o Senhor, é do Senhor. Então, você abençoa a sua casa, você convida o Pai, o Filho e o Espírito Santo para morar lá. Você consagra, seus filhos, os filhos a gente consagra para Deus, né? Porque a gente quer que eles sejam de Deus para todo sempre. Mas aquilo, você compra um carro e consagra para o Senhor, depois você vende o carro. Se você vender, você tem que pegar o dinheiro inteiro e passar para a obra do Senhor. Então, tudo que for consagrado, então, o verso 29 fala coisa pior ainda, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Certamente morrerá. Então, é muito sério. E eu termino aqui e creio que espero ter ajudado os irmãos, espero ter trago pelo menos uma luz sobre este assunto. Porque a minha intenção é que você aguçar a sua curiosidade para que você estude, não para te dar respostas prontas, mas para que você possa buscar mais e mais entendimento
sobre estes assuntos. Porque muitas das vezes você pode estar vivendo debaixo de uma maldição, você pode estar morando em um local que foi consagrado a algum demônio e você não consegue ter paz e você não sabe por que você não consegue ter paz, porque você não cancelou. E você tem poder e autoridade para fazer isso. Amém? Que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.